Você já sentiu que, mesmo conhecendo a Deus, ainda vive como se estivesse devendo algo? Como se sua fé fosse uma obrigação pesada em vez de uma liberdade amorosa? Muitas pessoas hoje vivem como escravas da religião, da culpa, da performance espiritual, tentando conquistar um amor que já foi oferecido gratuitamente. E talvez você seja uma delas. O capítulo 4 da Carta aos Gálatas é uma das declarações mais libertadoras do Novo Testamento. Ele rompe os grilhões do legalismo e mostra o caminho da adoção verdadeira, aquela que transforma a identidade do cristão de escravo para filho amado. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa porção poderosa da palavra, onde Paulo não apenas corrige os Gálatas, mas expõe com profundidade como a graça de Deus nos tira da escravidão da lei e nos coloca no lugar de filhos maduros. Aqui, ele nos apresenta um segredo que revolucionou não só o mundo daquela época, mas ainda ecoa com força na nossa geração. Deus não quer apenas te salvar, Ele quer te adotar. Você vai perceber que muitos de nós ainda vivemos sobre os traços de uma mentalidade escrava. Medo do castigo, busca constante por aceitação, comparação espiritual. Mas a verdade do Evangelho é outra. Fomos chamados a viver como filhos, com liberdade, herança e intimidade com o Pai. Essa mensagem é urgente para uma geração que carrega feridas de rejeição, traumas paternos e religiosidade opressora. Essa porção bíblica tem o poder de libertar corações aprisionados e reacender a esperança da comunhão com Deus de maneira real e profunda. Se prepare para descobrir o segredo que muda tudo. E se você tem caminhado como um escravo tentando agradar a Deus, talvez hoje seja o dia em que você vai ouvir pela primeira vez a voz do Pai dizendo: "Você é meu filho amado." Prepare-se, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Esta mensagem vai transformar a forma como você enxerga os seus relacionamentos e aumentar sua fé. Ouça com atenção essa breve exposição bíblica, porque nela já está a resposta que você precisa. E logo depois, vamos refletir juntos sobre como essa verdade transforma vidas hoje. Fique até o fim desse vídeo e veja que esta porção foi preparada por Deus para você. Capítulo 4 da Carta escrita aos Gálatas. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: "Abba, Pai." Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês?
Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo com um tom profundamente pastoral e apologético, enfrentando o problema da infiltração de judaizantes que estavam distorcendo o evangelho ao exigir práticas da lei de Moisés para a salvação. Paulo responde com firmeza, defendendo a justificação pela fé como o único meio legítimo de acesso a Deus. No capítulo 4, essa defesa ganha uma dimensão ainda mais relacional. Paulo introduz a imagem da adoção como uma explicação clara da nova identidade cristã. Nos tempos do Império Romano, a adoção era um ato legal e culturalmente muito forte. Um filho adotado recebia plenos direitos de herança e era reconhecido como verdadeiro herdeiro da casa. Paulo usa esse pano de fundo para dizer aos crentes que, em Cristo, fomos adotados por Deus e recebemos o Espírito que clama Abba Pai. Antes da fé, estávamos sob tutores, como crianças que, embora herdeiras, não podiam exercer seus direitos. Mas agora, com a vinda de Cristo, a era da maturidade chegou, e com ela, a liberdade da graça. Esse capítulo é, portanto, uma ponte entre a teologia da justificação e a realidade prática da vida cristã. Não somos apenas perdoados, somos recebidos como filhos. É difícil falar de Gálatas 4 sem sentir o peso de algo profundamente libertador sendo revelado. Paulo escreve como um pai espiritual que vê seus filhos regredindo. Eles estavam retornando à escravidão de rituais e regras que já haviam sido cumpridos em Cristo. É nesse cenário que ele revela o segredo. A verdadeira identidade cristã não está em fazer, mas em pertencer. E esse pertencimento começa com a nossa adoção. O primeiro assunto a abordarmos é sobre a libertação da infância espiritual. Paulo começa o capítulo comparando os herdeiros menores de idade com escravos. Embora legalmente donos de tudo, eles ainda estavam sob a autoridade de tutores e curadores. Essa metáfora aponta para o tempo da lei, um tempo necessário, mas transitório. A lei foi dada como preparação, como um pedagogo que conduz à maturidade. O problema é que os Gálatas estavam preferindo voltar a esse estado infantil de espiritualidade, como se o favor de Deus ainda precisasse ser conquistado por obras. Quantas vezes agimos da mesma forma? Achamos que nossa espiritualidade é medida pela performance, pelos hábitos exteriores, pelas regras que seguimos. Mas Paulo confronta isso com a revelação de que a maturidade espiritual começa quando entendemos que Deus não nos trata como servos, mas como filhos.
Agora vamos tratar sobre o envio do Filho e do Espírito Santo. No ápice da história, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, mas para nos resgatar de uma mentalidade órfã. E mais, Paulo diz que Deus enviou também o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Esse Espírito clama de dentro de nós, Abba, Pai. Esse é o maior sinal da verdadeira fé cristã. Não o medo nem a performance, mas a intimidade com o Pai. Esse grito, Abba, é um clamor profundo, íntimo, emocional. Mostra que a fé cristã não é meramente racional ou moral, mas relacional. Quando o Espírito de Deus habita em nós, algo muda. Deixamos de agir por medo e começamos a viver por amor. Isso muda tudo na forma como lidamos com a vida, a fé, os relacionamentos e a missão. Outro assunto a refletir é sobre o retorno à escravidão emocional. Paulo então expressa perplexidade. Como podeis voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Essa pergunta ecoa até hoje. Por que pessoas que provaram a liberdade do Evangelho voltam à prisão da religiosidade ou da carência emocional? A resposta, muitas vezes, está em nossa dificuldade de crer na graça. Preferimos estruturas rígidas, regras seguras, porque elas nos dão a ilusão de controle. Mas Paulo está dizendo, isso é pobreza espiritual. Voltar à escravidão é escolher o medo ao invés do amor. E é isso que vemos em muitas igrejas hoje, pessoas vivendo como escravas, mesmo sendo filhos. Além disso, a escravidão pode assumir outras formas: servidão à opinião alheia, dependência de líderes, busca por aprovação religiosa. A mensagem de Gálatas é um grito de liberdade para todos que se sentem presos espiritualmente, emocionalmente ou psicologicamente. Por fim, vamos falar sobre a formação de Cristo em nós. Mais adiante, Paulo declara algo comovente. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Essa é a missão da vida cristã, que Cristo seja formado em nós. Não se trata apenas de frequentar cultos ou praticar boas obras, mas de permitir que nossa identidade, nosso caráter e nossas escolhas sejam moldadas pela filiação divina. Aqui está o segredo. A maturidade cristã não é o resultado de esforço, mas de filiação. Quanto mais conscientes somos de que somos filhos, mais naturalmente refletimos o Pai. Isso muda nosso jeito de orar, de trabalhar, de tratar os outros. Inclusive, isso deve alcançar as esferas fora da igreja, nossa família, nosso ambiente profissional, nossos relacionamentos pessoais. Quando agimos como filhos amados, não precisamos mais provar valor. Trabalhamos com excelência não por medo do erro, mas como reflexo do caráter de Deus. Tratamos o outro com graça porque fomos alcançados por ela, e lideramos com amor porque recebemos paternidade celestial. O capítulo 4 de Gálatas não é apenas um argumento teológico, é um chamado emocional e espiritual para uma nova identidade. Paulo, como um pai espiritual, suplica para que os Gálatas não retornem à escravidão, mas vivam como filhos. E essa é a mesma súplica que ecoa para nós hoje. A pergunta que precisa ficar no seu coração é: você tem vivido como filho ou como escravo? Sua fé tem sido marcada pela liberdade da graça ou pelo peso da religiosidade? Talvez você tenha até servido a Deus com zelo, mas sem intimidade. Talvez tenha seguido regras, mas nunca ouviu no íntimo do seu coração: você é um filho amado. A adoção não é um conceito distante, ela é o centro do Evangelho. Cristo não veio apenas para pagar sua dívida, mas para te levar para casa. E agora, com o Espírito habitando em você, você tem acesso direto ao Pai. Não mais com medo, não mais com vergonha, mas com confiança. Esse é o segredo que revolucionou uma geração e que ainda pode transformar a sua vida hoje. O mundo está cheio de órfãos espirituais, cheios de dons, mas vazios de identidade. Chegou a hora de romper com esse ciclo. Chegou a hora de viver como filho.
Você foi chamado para mais do que religião, foi chamado para um relacionamento, para liberdade, para herança, para intimidade. E se você sente que ainda está preso, seja à culpa, à religiosidade, ao medo ou à comparação, essa é sua chance de entregar tudo a Deus e assumir a posição de filho amado. Deixe a graça quebrar as correntes, receba a chave da sua identidade e viva a liberdade de quem já é, em Cristo, herdeiro de todas as promessas. Deixe nos comentários: eu já sou livre em Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa verdade hoje. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Que a suficiência da palavra continue transformando você, porções após porções. Deus te abençoe, a você que crê em seu nome e o busca. Não saia desse vídeo sem antes curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. São atitudes simples que ajudam demais a levar a palavra de Deus a mais pessoas. São como ecos que levam a palavra de Deus adiante, alcançando quem talvez esteja a um clique de encontrar razão para a sua vida em Jesus. Quando você interage, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é relevante e faz com que ela chegue a muitos outros corações. Se esta porção falou com você, saiba que Deus ainda quer tratar mais áreas do seu coração. Não pare aqui. Continue essa jornada de transformação no próximo vídeo, com direção, clareza e profundidade, aqui no Porções The Way.